Olá, gente querida, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama, para mais um capítulo da minha saga, que é o desafio de retornar aos Estados da América e registrando um dia especial, né? O dia em que está nevando em Gulf Shores, coisa realmente da natureza que faz e acontece. Então, ficou curioso para curtir a nossa saga? Roda aí. Bem, como eu tinha já avisado a vocês que eu tinha uma proposta de uma associação de moradores do edifício que eu trabalhava, o Phoenix West 2, para assumir um cargo junto com uma nova empresa de administração de condomínios que iria substituir a Brady Hobson. E eu que já estava há um ano, né, de ter serviços na Brady Hobson como segurança. Mas, como eu digo, a proposta que eu estava assumindo era já como o gerente do chefe de seguranças, né? Vamos dizer, o chefe de seguranças nessa nova administração. Conversei com o Joelma, pensei bastante, né, se eu ia aceitar a condição ou não, e acabei topando esse desafio. Cheguei para Brady Hobson, disse que estava saindo, eles perguntaram a justificativa. Eu não disse, entre aspas, para Brady Hobson porque é que eu estava saindo, que eles estavam perdendo, né, aquela propriedade para essa nova empresa que eu iria trabalhar. Porque o que aconteceu? A Associação dos Moradores, eles não só fizeram essa proposta para mim, para trabalhar nessa nova empresa, como para alguns funcionários que prestavam serviço à Brady Hobson também, como front desk, como housekeepers, né, que iriam pagar mais, ia ter um benefício melhor. Então eu não fui o único que saí da Brady Hobson, saiu eu e uma galerinha. Mas o meu supervisor da Brady Hobson olhou para minha cara e disse: ó, você sabe que uma vez que você sai da Brady Hobson, você não volta nunca mais, né? Eu ouvi essa frase bem clara exatamente há 10 anos atrás. Você não entra mais, você sabe disso, né? Eu disse: não, paciência, né? Saí. E dito e feito, 2 dias depois, a Brady Hobson, a equipe da Brady Hobson foi praticamente posta para fora, né? Tirada, né, do prédio que nós trabalhávamos. E no dia seguinte nós reassumimos o prédio inteiro, tá? E foi um desafio grande porque vinha também alguns novos seguranças que eu não conhecia para eu treinar e preparar. 2 já trabalhavam comigo na Brady Hobson, já me conheciam. E eu comecei essa luta, né? Continuando trabalhando pela noite, o pessoal trabalhava de dia, mas pela noite eu recebi os relatórios de como foi o movimento e atendia o serviço da noite do prédio. Eu gostava, não era ruim trabalhar para essa empresa nova que estava aparecendo, né? Ainda mais que eu não tinha mais agora um chefão o tempo todo enchendo meu saco. Eu era o próprio chefe, né? Eu só mandava o relatório para o gerente geral, que era o chefão geral, mas me deixava eu em paz. Eu tinha até um pequeno office que a gente foi montado no próprio prédio para a gente sentar ali à vontade. Estava tudo direitinho, só que uma parte da associação de moradores contestou essa mudança de empresas que administram prédios e entrou na justiça. Alegando que eles não foram informados pela atitude que foi tomada pela diretoria da associação e que estava pedindo de volta a Brad Robson. E a gente continuando nosso serviço. E o prazo que eu fiquei ali, que nós ficamos ali na Brady Hobson, quer dizer, no prédio que era da Brady Hobson, foi apenas de 3 meses. Porque a
parte dos moradores da associação ganharam na justiça, né, o direito de trazer a Brady Robson de volta. E eu não podia voltar. Porque, lembra que a Brady Robson disse a mim que se eu saísse eu não entrava mais na empresa? E essa empresa que eu estava trabalhando, ela não tinha, tá, outros prédios, entendeu? Para que pudesse fazer uma relocação para eu continuar o meu emprego. Simplesmente assim. Não tinha. Eu ficava stand-by. E enquanto estava stand-by, eu não recebia. Eu não tinha ponto de correr. Quer dizer, foi uma furada. Por quê? Que quando a Brady Robson perdeu o prédio, o que ela fez? Ela não deixou os antigos funcionários da Brady Robson na mão, parado. Não, ele fez uma relocação para vários prédios que eles tinham. Então ninguém continuou desempregado. Eu não. Eu, na nova administração, eu fiquei desempregado. Por quê? Porque não tinha o que fazer. E aí, eu tive que começar de novo, procurar um novo emprego. Aí, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar em um supermercado. Eu nunca na minha vida tinha trabalhado em supermercados. E a chance, a possibilidade, né, era que eu ia trabalhar lá atrás, na parte dos estoques, só que eu estava acostumado a ganhar $12 a hora. O que tinha era pagando, se eu quisesse, $10,25. A vantagem é que era bem pertinho da minha casa onde eu morava, no apartamento do governo. Eu iria a pé, atravessava a rua, não precisava ter gasto de transporte, de gasolina, coisa parecida e nada. E aguardar, né? Fiz a aplicação de emprego e passou praticamente 2 meses para ser chamado, porque era uma rede chamada Windix que tinha que mandar a aplicação para a central, que era lá na Casa do Chapéu, em um outro estado, e deu a confirmação. Enquanto esses 2 meses, fiquei parado em casa. Já ostentando em casa o movimento que tinha, e eu assumi um emprego lá, né, como um estagiário dos primeiros 3 meses. Eles não me davam 40 horas de jeito nenhum. Como muitos supermercados aqui nos Estados Unidos não oferecem a você a condição de 40 horas, a não ser quando chega na época de festividades, Natal, Ano Novo, Thanksgiving, essas coisas, tem muito movimento, aí acontece isso. Mas, fora isso, não dava isso não. Meu salário dava o quê? Chegasse a dar 1.200 e poucos dólares por mês, era muito. E até que eu gostava do emprego, não era ruim não, sabe? Era bacana, né? Chegava o caminhão, eu tinha que abrir todas as caixas, todos os pallets, que eles chamam, né? Que vem as mercadorias, né? Colocar dentro dos carrinhos de levar para reabastecer o supermercado, né? As estantes que tinha, os frios, congelados, os secos, frutas, verduras, tudo que tinha em mão. Mas fui conhecendo cada função que tinha, até que chegou um momento em que me chamaram para eu trabalhar no setor de frutas, que eu particularmente não gostava. Porque o cara que administrava isso aí era o vice-gerente geral da empresa, era um japonês, e ele era muito grosso, muito chato, eu não lidava muito com ele não. E ele disse que eu tinha que limpar as frutas, cortar as frutas, separar, só que ele não me treinou, não me orientou, ele apenas entregou na minha mão, mas que eu fizesse. Então, eu fui do que eu achava como tinha que fazer. E fui embora. No dia seguinte que eu cheguei,
antes de eu começar a trabalhar, ele já chegou gritando comigo, berrando comigo, que eu fiz um péssimo trabalho, que não era assim. Mas o cara gritava assim. Eu olhei pra cara dele, quando ele terminou de gritar, eu disse, ó, vem cá, tu me ensinou alguma coisa aqui? Como é que eu tinha que fazer? Aí ele deu pra minha cara assim, não gostou do que eu disse. Aí eu chamei o gerente geral e disse, ô fulano, vem cá. É o seguinte, eu tô te informando, tá? Que eu não vou trabalhar mais nessa função. Ou melhor, essa função não. Eu tô pedindo demissão daqui da empresa, tá? Eu não vou ficar aqui não, que eu não trabalho com esse tipo de gente que trata os outros feito cachorro, não. Eu falei assim, na frente dos dois gerentes, entendeu? E saí. Saí da empresa, não tinha outro ponto de correr. Fiquei quieto no meu canto. E o Joelma, mas não tinha jeito. A minha irmã até tentou me ajudar, porque ela conhecia um cliente dela, que era um cara que ele fazia serviços de, como é que chama? De dedetização, né? De casas. E que pagava bem, pagava em torno dos seus $1.500, mais benefícios, 40 horas, de segunda a sexta, é treinado, treinamento é pago, e que eu sendo treinado, eu ia ter o próprio carro da empresa. Era boa proposta, sabe? De uma família que administrava, já estava pegando já em 2 estados, estavam crescendo, e era o indicado da minha irmã. Fui. A Bibs, não é a empresa Bibs. Fui trabalhar com um cara e eu pensava, né, que a dedetização que nós fazíamos era eternamente mais dentro de casa. Eu não tinha problema nenhum. Inclusive, eu achava que tinha mais condomínios, né? Também tinha que dedetizar dentro dos condomínios, né? Mas nessa história, ele falou que muitas das vezes nós vamos fazer a parte externa, que é justamente, né, o jardim, entendeu? O quintal das casas e tal. E aqui tem um probleminha. Tem muito terreno aqui de mato alto. E aqui tem um outro probleminha. Tem cobra. Mas cobra perigosíssimas. Cobra que as cobras que no Brasil é fichinha. Cascavel aqui tem de tuia. Cobra coral tem de tuia. Sabe? Umas cobras estranhas assim. E no terceiro dia de serviço nós fomos numa casa lá no meio de Gulf Shore, lá dentro, que era quase um sítio, a casa do cara. Quando ele disse, entra aí no meio do matagal, pega aí a mangueira, vai dedetizar. Aí ele disse, eu não pego a mangueira, não vou entrar no meio desse mato, não, mas tem que entrar. Aí ele disse, e cobra? Não, se minha cobra a gente mata. A gente mata? Se você é louco. Aí ele disse, olha, meu irmão, eu tô fora. Eu não fico nesse emprego aí não, eu não sou doido não. Não, mas como eu tô acostumado, ótimo, você tá acostumado, eu não posso nem ver. Eu não tô acostumado. Eu tenho um juízo. Eu não vou ficar trabalhando num negócio em que eu sei que eu vou me lascar. Entendeu? Eu tenho um infarto. Então você está pedindo demissão? Sim, eu estou pedindo demissão. E mais uma vez eu fiquei desempregado. E vendo que eu não estava conseguindo emprego em canto nenhum, parado, né? Porque ficava trocando de emprego distante, quer dizer, em 3 meses eu pulei em 3 tipos de empresas diferentes. E isso é muito ruim, tá? Para você que não sabe. Por quê? Porque isso é um registro, entendeu? Profissional, que fica um histórico guardado. E quando você vai fazer a aplicação de emprego em qualquer empresa, ele perde a referência dos últimos 3 empregos que você teve. E não tem como você mentir, porque ele quer informação. E aí os caras vão ligar para saber como você era antes e ver o seu histórico, que você não está dando de nada para nada. E ninguém vai querer te empregar. Quer dizer, você vai se queimar em uma região, entendeu? Onde todo mundo conhece todo mundo. Quer dizer, eu ia me lascar se eu continuasse nesse embalo. Aí nisso o João disse assim, ó amor, para tu não ficar parado dentro de casa, com depressão e tal, me ajuda na limpeza. Vamos comigo. Porque João estava já gerenciando a área de housekeepers da limpeza que ela trabalhava, que era a empresa da minha irmã, e também fazia limpezas. E precisava de um auxiliar. Então, ela me levou
pela primeira vez para eu fazer uma limpeza de uma casa que tinha acabado de o cara ter ido embora, né? Tava feita uma mudança, ia chegar um novo inquilino e precisava fazer uma limpeza total da casa. Não era um deep clean, mas o chamado move-in, move-out. É um termo que a gente usa aqui quando a pessoa está saindo e está chegando um novo cliente e você tem que pintar, trocar o carpê, tem que limpar a casa toda para ficar no grau para o próximo cliente. Pronto, gente, o capítulo continuando aqui especial, o dia da nevada, né? Nevasca, nevada não é nevasca, né? O João é que vai falar agora, vai fazer o relatório, o que é que ela achou do primeiro empregado que ela estava tentando contratar na empresa da minha irmã de limpeza. E aí, conta aí, João, como foi a experiência? É porque eu tive o azar de levar justamente ele para um move-in, move-out, né? Então, acho que se eu tivesse levado ele para uma limpeza regular, talvez ele não teria essa atitude de imediato. Mas ele odiou, porque justamente a gatinha. Eu tô aceitando as gravações. Porque uma limpeza move-in, move-out é uma pessoa que morou há anos ou há meses e aí sempre encontra nas piores condições, né? E aí é como se fosse um deep clean mesmo, que a gente teria que fazer. E eu levei justamente ele para começar um deep clean, imagine. É claro que ele ia sair correndo, né? Ele ia tomar essa atitude, saiu correndo, não queria saber. Aí eu falei assim, bom, eu vou ter que ter paciência com ele vai ter que... Vamos tentar... Era isso que estava pensando na minha cabeça, né? Para aquele tipo de serviço ele não ia dar certo. Para fazer uma faxina, para fazer um move-in, move-out, né? Mas... Aí eu saí já invocado, eu não queria nem mais trabalhar na limpeza. Essa é mais ou menos essa minha ideia, só vou procurar outra coisa, mas... Como eu falei no vídeo, né? Como é que eu ia procurar uma outra coisa se é o quarto emprego já que eu estava procurando, né? Já com registros históricos, que eu não estou dando certo em canto nenhum. Eu tive que rever os meus conceitos e ter que engolir. E aí ela, né, numa outra limpeza, me chamou. Aí foi numa limpeza regular, né, numa departure cleaning, né. Explica o que é departure cleaning, o povo não sabe o que é isso não. Ficou lá 3 dias e aí saiu, então não vai estar aquela limpeza pesada, é limpeza mais light, né, tinha que trocar lençol, toalha. Aí ele viu realmente que a limpeza não tinha muito segredo, que realmente valia a pena. Ele viu que não era tão difícil e aí ele começou a topar o desafio de fazer, né? E aí é justamente isso que eu vou contar para vocês no próximo capítulo, que está acabando isso aqui já. Como foi, né, o meu processo, né, de crescimento no mundo da limpeza. Porque eu não era um empregado, eu era apenas um ajudante de Joel, um helper. Porque a minha irmã não queria ninguém da família trabalhando junto com ela. Ela tinha as razões dela, que ela teve problemas interligado com família, né? E eu não queria de forma alguma, né, que ninguém mais trabalhasse além de Joelma na empresa. Mas eu tive que começar. E nesse próximo capítulo, que vai ser o último capítulo dessa minha minissérie, eu vou contar a você justamente como foi que eu desenvolvi a minha técnica de tornar-se realmente um house cleaner, com participação do João no começo do capítulo, porque ela vai estar ainda contando como foi a primeira casa, um dia que ela me entregou, né, para fazer um apartamento sozinho, né? Claro que não entregou assim da noite pro dia não, né? Ela passou um tempo junto com ela para cima e para baixo, tá bom? Então, para vocês que ficam aí, aquele abraço.